Boa noite, irmãos. Alegrei-me quando nos disseram: vamos à casa do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando ao nosso Deus. Pai Celeste, Deus querido, nos colocamos na Tua presença, Deus, no intuito de estar Te louvando e Te adorando, porque Tu és o nosso Deus. Amém. E não há outro além do Senhor. Tu és o Deus dos deuses, Senhor do Senhor, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, ó Pai, e Te pedimos, ó nosso Deus, o Senhor venha estar conosco no decorrer desta noite, Pai. Esteja com os louvores que aqui foram apresentados, esteja com a Tua palavra, Pai, que possa estar falando em nossos corações, que saímos aqui edificados com a Tua palavra. Abençoa aqueles que estão em casa, que estão em prosperidade, está aqui conosco essa noite, possa estar alcançando, Pai, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. O Senhor vem estar com cada um presente aqui esta noite, os visitantes que estão conosco nesta noite, que eles possam se sentir bem no nosso meio, que nós possamos estar junto, estar aqui Te louvando e Te adorando. Nós oramos pedindo a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda de pé, vamos cantar o hino 183, Ruas do Mundo. Sim, em seguida tem 195.
Ainda de pé, vamos fazer nossa leitura responsiva que se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26. Eu começo e os irmãos sucessivamente meus pais. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Vamos ficar só até aí, então? Já resolveu? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras e discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais Deus tem falado, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucifiquem a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Todos. Não nos deixemos possuir pela hora, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Nosso irmão Genô, por favor, venha até. Irmão Antônio, aproveitando que o irmão Genô vai orar, nós temos alguns pedidos por vários enfermos da igreja, inclusive a minha esposa não está passando bem, estou com essa rouquidão, mas nem por isso eu vou deixar de estar aqui, não é, com os irmãos. E também a irmã Sônia está pedindo as orações em favor de sua irmã, que não está passando bem, né? E por uma palestra que ela irá fazer esta semana, quarta-feira, para que Deus possa abençoá-la, usá-la e seja um trabalho bem sucedido. E vamos orar por todos os irmãos da igreja e por nossos irmãos que estão trabalhando, doentes e em outras atividades, outras ocupações. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus por este momento. Estamos aqui na tua presença. Amém. Obrigado, Deus, Senhor, nos ter trazido aqui para juntos louvarmos e bendizermos o teu nome. Amém. Porque o Senhor é merecedor de toda glória, de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Amém. Pai Santo, abençoa esses pedidos apresentados pelo pastor Joel. E começamos pedindo pela nossa irmã Rita, Senhor, que está curando a tua serva, Senhor, do mal que ela está sentindo. Também a voz do pastor Joel, que está curando. A Nilda e o Natanael também, ó Deus, lá em São Paulo, possa estar curando daquela tosse que eles estão tendo. Amém. Pai, a irmã Amy, que possa estar abençoando a sua vida. A palestra que a irmã Sônia vai ministrar nesta semana, que ela seja usada por ti, ó Pai, encha de sabedoria, para que, ó Pai, seja uma bênção para todos que a ouvirem. Pai Santo, abençoa o culto, Senhor Deus, os cultos que estão
sendo realizados neste momento. Ó Pai, não somente aqui na nossa igreja, mas em todo lugar onde o Teu nome está sendo anunciado, onde o Teu nome está sendo louvado, glorificado. Ó Pai, que haja nesta noite salvação de almas para o Teu reino. Ó Pai, fique conosco nesta noite e fale também ao meu coração e aos nossos corações, ó Pai, na palavra que vamos ouvir nesta noite. Usa poderosamente o pastor nas Tuas mãos, para que a Tua palavra, Deus, venha falar aos nossos corações. Senhor Deus, fique conosco e perdoe, Senhor Deus, os meus pecados, em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Alguém tem alguma aviso? Sim. Então, aviso não tem nenhum. Tá bom. Então, nossa participação, nós temos o irmão Genô, que irá cantar um hino da Mar Vermelho. Vamos lá. Irmãos, eu quero louvar a Deus nesta noite com a música que tem como título Mar Vermelho, música cantada pelo nosso saudoso irmão que está na glória, Luiz Carvalho. Eu não consigo ter a gravidade da voz dele, por isso que eu peguei o microfone para ver se eu consigo exprimir alguma palavra aqui, que a música ela tem uma certa gravidade no cantar.
sendo Moisés o condutor, em toda prova o Senhor sempre operou, e confirmando eu sou sempre o que sou. Nitidamente a mão de Deus sempre operou, lá no deserto o mar nunca faltou. Moisés orou e o mar vermelho se abriu, e o seu povo jubiloso o exaltou. Amém. Só. Vamos apresentar um trio agora. Trio feminino. Nós iremos cantar o meu município, que tem como título grandioso, né? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor.
Glória a Deus por esse louvor maravilhoso, né? Amém. Que nos enche o coração. Parabéns às queridas irmãs. Que Deus continue abençoando a voz de vocês, que é maravilhoso podermos louvar a Deus, né? Graça e paz, irmãos, estamos aqui nessa noite agora para apresentar, para conhecer os nossos visitantes, né? Temos aqui a nossa irmã Alcinélia, da Igreja Batista Cordeiro de Deus, nossa querida irmã. Vou junto dela nossa irmã Maria Paula, da Igreja Batista Manancial. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso meio e por essa tão maravilhosa participação. Que Deus as abençoe grandemente. Temos também a nossa querida irmã Luciana e seu esposo, o irmão Marcos, por gentileza. Eles estiveram de manhã aqui, não são políticos, irmãos, prometeram e voltaram. Glória a Deus, muito obrigada pela presença de vocês. É uma alegria tê-los aqui conosco. É da igreja, por gentileza, Igreja Batista Central de Paulínia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigada pela presença. Temos também, querido irmão, irmão Itielson, da Igreja Assembleia de Deus da Bahia. Olha aí, tem vários conterrâneos aí, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Muito obrigada pela sua presença. Nos enche o coração. E a Igreja Batista aqui de Paulínia, a primeira igreja, sente-se muito honrada com a presença de todos vocês. Temos o esposo da irmã também, que está aqui conosco. Seja também bem-vindo em nome de Jesus. E todos os demais irmãos em Cristo que estão aqui nesta noite. Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse menino aqui. Vamos cantar aí, né? 164. Para que os irmãos venham preparados para o dízimo e oferta. 164 de Catarina. Então vamos cantar aí. Os irmãos venham preparados para os dízimos e oferta. E em sequência o pastor está com a palavra.
ser triste o coração que ama Cristo. Irmão Pedro veio preparado para louvar também hoje? Se veio preparado, então vamos dar oportunidade ao irmão Pedro. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Desculpa a minha falha aí, porque... Quando bate a tristeza no peito, os meus olhos começam a chorar. Quando eu acho que não tem mais jeito, a vontade é desanimar. Então paro num canto sozinho e pergunto, meu Deus, o que será? Já orei, já chorei, mas não adiantou. Já pedi até na madrugada e o Senhor não me abençoou. Aí então, se alguém bem pertinho de mim, ele fala te ajudar.
Irmãos, eu estou rouco, nem por isso eu vou deixar de estar à frente do trabalho de Deus. Eu fico pensando, os servos de Deus do passado, profetas, apóstolos, patriarcas, que eles não tinham, alguns tinham seus auxiliares, mas determinadas prerrogativas deles, eles mesmos tinham que cumprir, estivessem doentes ou não, eles tinham que estar à frente. Então, pensando nesses homens de Deus do passado que não tinham recursos como nós temos, eles iam até as últimas consequências para fazer a obra de Deus. Pensando nisso, então, é que eu não me recusei, né, de estar aqui hoje à noite. Pela manhã estivemos aqui na Escola Bíblica Dominical, também fazendo o estudo da Palavra de Deus com a participação dos irmãos. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos os irmãos visitantes e nós vamos neste momento fazer a leitura da Palavra de Deus na carta aos Filipenses, capítulo 2 e versículo 15. Convidamos a todos que puderem colocar-se de pé para esta leitura da Palavra de Deus, até o versículo 18. Filipenses 2, 15 a 18. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros, uma outra versão fala astros, no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, no dia do arrebatamento da igreja, eu me glorie de não ter corrido em vão, nem de ter me esforçado inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, da fé dos crentes, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Nosso Deus, estamos sob a tua égide, sob a tua cobertura e a tua proteção. Por isso, Pai, não queremos subestimar a ação do teu Espírito quando esta palavra é ministrada. Por isso, agora, Pai, nos dê entendimento, que o teu Espírito abra nossas mentes e corações, para que esta palavra possa calhar em terra fértil, em corações abertos e desejosos de fazerem a tua vontade. Abençoe o teu povo aqui reunido, aqui presente, e ajuda, Pai, tantos irmãos que estão enfermos, e nesse instante tuas mãos estejam tocando em cada um deles, recuperando a sua saúde. Oramos com alegria e gratidão, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. A igreja em um mundo em crise, ou diante de um mundo em crise, irmãos, estou falando para os irmãos aqui presencialmente, mas para centenas, dezenas de outros que estão nos assistindo agora, a igreja, ela foi chamada e escolhida por Cristo para ser a depositária da verdade. A igreja, irmãos, não é dona da verdade.
mas ela é propagadora, receptora da verdade. O envolvimento da igreja com o mundo, vejam bem, se restringe exclusivamente ao aspecto espiritual. Qualquer outro envolvimento da igreja em relação ao mundo é pecaminoso, é proibitivo. Deus não aprova. A igreja está no mundo para marcar presença e para fazer diferença. Na carta que Paulo escreve aos Colossenses, logo depois desta carta, né? Colossenses capítulo 3, verso 17, Paulo fala: e tudo o que fizerdes, tudo, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nunca devemos ter um comportamento dúbio, duvidoso. Será que isso que eu falei, será que isso que eu fiz, será que esse meu comportamento está agradando a Deus? Esta dúvida nós não devemos ter, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo que nos foi dado, que está em nós, ele é capaz, ele é suficiente para nos iluminar, para nos esclarecer as verdades do Evangelho. Também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 e versículo 12, nossa igreja é uma igreja bibliocêntrica, viu? Nós não abrimos mão da palavra de Deus. 1 Coríntios 2:12, o mesmo apóstolo, ele volta a nos dizer o seguinte: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então havia um problema de facções, de partidos dentro da igreja que Paulo pastoreava, que Paulo dirigia. Uma igreja fracionada, formada de partidos. E ele, então, não podendo estar presencialmente, através desta carta, desta epístola, ele repreende aquele grupo faccioso dentro da igreja, irmãos, tentando corrigir um problema crônico, um problema grave. Como é que uma igreja que foi estabelecida por Cristo para fazer a diferença, para marcar presença no mundo e para pregar a mensagem de transformação, passa a mudar o foco para si mesma, para os seus próprios membros, se esquecendo que o mundo lá fora está se degenerando, se deteriorando a cada dia que passa. A igreja foi alcançada por Cristo, ela foi organizada por Cristo para transmitir a mensagem de transformação de vida. Agora, uma igreja que prega transformação de vida não vive aquilo que ela está pregando. É uma anomalia, é uma contradição. Um pregador, falando sobre a missão da igreja, ele disse o seguinte: a igreja é uma sociedade missionária com a tarefa primordial de dar testemunho
da obra redentora de Cristo, e não uma organização política, nem uma entidade de reforma social. Os políticos, candidatos podem vir aqui nos visitar, mas jamais daremos a palavra ou oportunidade para eles virem à frente, pedirem votos. Algumas vezes, meu ministério aqui, alguns pediram licença para distribuírem os seus santinhos. Eu disse: vocês terão liberdade da grade do muro para fora, vocês terão oportunidade, não do muro para dentro, mas lá fora é público, vocês terão liberdade de fazer isso. Então, irmãos, a igreja, ela não deve se comprometer, se envolver com a política, porque ela foi chamada para um fim precípuo, para uma finalidade única, que é a pregação do Evangelho. O mundo não deve influenciar a igreja, mas a igreja deve influenciar o mundo com a mensagem transformadora do Evangelho. A igreja, mais do que qualquer sociólogo, deve conhecer o estado crítico social e procurar ajudar com os recursos divinos as vítimas de Satanás. Irmãos, são milhões de pessoas que hoje estão nas mãos de Satanás. Marcos capítulo 9, versículo 22, nós lemos na palavra de Deus, Marcos 9, 22, e muitas vezes falando sobre aquele moço, vítima de possessão demoníaca, o jovem macedônio, e muitas vezes o pai contando para Jesus, o diabo o lança no fogo e na água para o matar. Essa é a missão do diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir as almas humanas. Mas se tu podes, o pai suplica a Jesus, se tu podes alguma coisa, ele não podia só alguma coisa, ele podia tudo. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele pode, através da igreja, realizar grandes feitos, milagres portentosos, e o maior deles é o da regeneração da alma, da conversão do pecador. Os especialistas profissionais da saúde, eles fazem um diagnóstico apenas humano, mas Cristo, Ele é suficiente para não só conhecer o íntimo, o interior do coração humano, mas Ele tem os recursos para ajudar aqueles que são vítimas do pecado, vítimas de Satanás. Você, como membro desta igreja e servo de Jesus Cristo, tem o dever de transformar o ambiente em que está. Transformar esse ambiente num campo missionário. Eu conheci um diácono, dono de uma sapataria, e aquele irmão, ele transformou o ambiente de sua sapataria num campo missionário, evangelístico. Ninguém entrava ali sem ouvir falar de Cristo ou receber um folheto falando das coisas de Deus. Nós precisamos, irmãos, marcar presença. Nós precisamos influenciar as pessoas com o nosso testemunho, com a mensagem
do Evangelho, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 22 e 23, olha o que Paulo fala, citando seu próprio testemunho: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador desse Evangelho. E esse mesmo Paulo fala que nós somos cooperadores com Cristo. Nós precisamos, irmãos, influenciar as pessoas, transformar o ambiente do nosso lar, o ambiente do nosso trabalho, num campo, num ambiente de evangelização. Se você ainda não fez isso, escute eu dizer uma coisa para você. No dia do juízo, aquelas pessoas que passaram pelo seu ambiente de trabalho, para as quais você não falou nada do amor de Deus, elas vão culpar você diante de Deus. Não me falaram de Cristo, como diz o nosso hino, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, e ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. O escritor do livro O Novo Testamento, Sua Origem e Análise, ele diz o seguinte: como foi possível que os seguidores de Cristo, estranhos provincianos da Galileia e da Judéia, se tornassem figuras mundiais? O que é que transformou aquela timidez que os levou a fugir na hora da crucificação numa coragem que os tornou ousados apologistas de uma nova fé? Como é que homens iletrados, indoutos, causassem sobre o mundo um impacto tão grande, a ponto de criar uma cultura inteiramente nova? Eles influenciavam o ambiente, os ambientes por onde andavam ou aonde eles estavam. O livro de Atos, capítulo 4 e versículo 13, nós encontramos esse testemunho a respeito deles. Atos 4, 13. Ao verem a ousadia, a intrepidez de Pedro e João, aquele Pedro que negou a Jesus, lembra dele? Naquela altura, covarde, medroso, mas agora esse homem não era o mesmo Pedro. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, não tinham quase escolaridade nenhuma, incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É isso que as pessoas vão ver em você, meu irmão, minha irmã. Eu estive com a irmã tal, eu estive com o irmão fulano de tal, eu percebi, eu vi no seu rosto e suas palavras que essa pessoa é diferente, ela vive o que fala, ela vive o que prega, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de se comportar, de fazer negócios, de se relacionar. Essa pessoa é diferente. É isso que as pessoas querem ver em você e em mim. Amém. O mundo está em crise, irmãos. Essa é a verdade. Por isso a igreja se depara com grandes e prementes desafios. E esses desafios crescem à proporção que os problemas do mundo também crescem. Satanás tem ao seu dispor um exército de demônios tão grande que não temos como saber quantos são, que lutam contra a igreja. Sabe com que finalidade?
para que essa igreja passe a ter crises, passe a vivenciar problemas. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. Ela não pode fugir desta realidade, desta verdade. O diabo, mais do que muitos crentes, muitos membros de igreja, ele sabe o valor que a igreja representa, que a igreja tem, aos olhos de Deus e aos olhos do mundo. Na carta aos Efésios, Paulo fala, das forças antagônicas. Efésios, bem conhecido esse texto, capítulo 6, versículo 12. No verso 10 ele diz: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é uma luta humana, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, coberto de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmão, irmã, você não tem força para lutar contra o diabo. Não tente lutar com sua própria força. Eu não consigo vencê-lo por conta própria. Mas, como diz a palavra, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Não temos motivos de temer Satanás, de termos medo dele, não. De ficarmos assombrados, estupefatos. Não temos motivos para perdermos o sono, porque nós temos alguém conosco que o venceu na cruz. E Paulo chega a dizer que em Cristo nós somos mais, ele coloca no superlativo absoluto, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém. Mais do que vencedores. Aquela tristeza que muitas vezes você sente lá na sua casa, no seu trabalho, aquele ostracismo, aquela depressão, sabe que é o diabo que está querendo insuflar na sua mente, no seu coração, que você é uma pessoa órfã, quando na verdade você não é. Você tem um Pai extraordinário, maravilhoso, chamado Deus. E o diabo teme esse Deus. Ele não teme você, mas ele teme o Deus que está em você. Ele teme o Deus em quem você coloca a sua fé. Os problemas que existem dentro da sua casa, tenha certeza que o diabo, ele tem um interesse de ver a sua queda, de ver a sua derrota, mas ao mesmo tempo ele sabe que você tem um Deus que o venceu na cruz. Agora analisem comigo, irmãos, analisem comigo uma coisa: a igreja em crise versus mundo em crise. É isso que Satanás quer. Uma igreja em crise não pode fazer nada por um mundo que está em crise. Aliás, vale dizer que as crises da igreja são consequência da influência do mundo na vida da igreja. E para resolver as crises do mundo, olha bem, Deus não vai mandar anjos, como fazia no Velho Testamento. Cuidado com essa doutrina de angelologia. Alguns angeólogos que dizem que estão ensinando que cada um tem o seu anjo da guarda. Não precisamos mais de anjos para nos guardar hoje, porque nós temos o Espírito Santo que veio para ocupar o lugar dos anjos. No Velho Testamento, sim, era um ministério efetivo, contínuo,
Mas depois que Cristo veio e prometeu o Espírito Santo, ele não aposentou os anjos, mas aquele ministério que era dos anjos passou a ser atribuição do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nós temos o Espírito Santo que é capaz de nos ajudar em nossas crises. A igreja, ela tem o Espírito Santo que é capaz de ajudá-la. As fofocas, o mundanismo dentro da igreja, aquela liturgia que foge totalmente dos parâmetros bíblicos, tá? Igrejas que estão preocupadas apenas em encherem, atrair pessoas, mas sem a pregação do Evangelho, usando métodos que não são os métodos deixados por Cristo para o crescimento da igreja. Talvez se eu estivesse aqui oferecendo outras coisas, os bancos todos estariam cheios, ocupados, mas nem sempre a palavra de Deus, ela é atrativo, ela é atração para determinadas pessoas. Para resolver as crises do mundo, Deus usa a igreja, mas para resolver as crises da igreja, quem é responsável por isso? A Bíblia fala que é o Espírito Santo. Lembro da igreja de Sardes, uma das igrejas lá do Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, versículos 2 e 3. Ser vigilante. Isso aqui é para você e para mim. Ser vigilante consolida o resto que estava para morrer. É uma coisinha ali que você não está vigiando. Cuidado, que o diabo está de olho naquilo. Consolida o que o diabo está querendo tomar para si, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido. Essa lembrança, irmãos, ela é muito importante, porque há muitos membros de igrejas acometidos de uma amnésia espiritual. Não se lembram das promessas de Deus, que não se fundamenta na palavra de Deus. Membros de igrejas que a oração, a experiência da oração em suas vidas é uma experiência esporádica. Só quando acontecem alguns problemas, crises, ou quando eu me lembro, faz tempo que eu não oro, faz tempo que eu não leio a Bíblia. Não é assim, irmãos. Nossa comunhão com Deus, eu estava dizendo aqui na igreja recentemente, quando você perde o sono às 3 da manhã, às 4 horas da manhã, não é um problema, pode ser físico, orgânico, né? Mas às vezes é Deus que está lhe acordando, e você fica lá contando estrelinhas, né? Contando ovelhinhas no teto, tentando conciliar o sono. É Deus te acordando para você gastar aquele tempo em oração, orando pela sua igreja, orando pelos missionários, orando pelos pastores, orando pela conversão dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus parentes. Você tem clamado a Deus pela conversão dos seus parentes. Você tem dobrado os seus joelhos diante de Deus pela salvação dos seus vizinhos. Você tem derramado alguma vez alguma lágrima por isso? Às vezes você chora, né, pela perda de um ente querido, e isso é bastante compreensível, mas também devemos orar, devemos chorar pelas almas perdidas. Há muitos olhos secos que precisam do colírio, aquele mesmo colírio que foi oferecido a uma das igrejas da Ásia, né? Para que você volte a chorar pelos seus próprios pecados e chorar pela conversão das pessoas. Estudando as 7 igrejas da Ásia, cada igreja tinha características próprias.
A igreja em Éfeso era uma igreja ortodoxa, porém fria. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre materialmente, mas rica para com Deus. A igreja de Pérgamo era uma igreja fiel à fé, mas uma igreja fraca na disciplina, tolerava o pecado, o adultério dentro da igreja, não tratava com o pecado dos errados. Tiatira crescia em serviço, mas era tolerante com o erro de determinadas pessoas. Sardes, ou Sardo, na maioria, era uma igreja morta, mas tinha alguns vivos para com Deus. Filadélfia era uma igreja ativa, mas estava para entrar em tribulações. Laodiceia era uma igreja morna e repulsiva, como fala o próprio Cristo, a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmãos, a igreja está vivendo um tempo de crise. As crises do mundo, cada dia que passa, crescem mais, crescem de forma assombrosa. E nós, como filhos de Deus, como igreja de Cristo, nós temos que tomar não apenas conhecimento dessas crises, mas providências para, como igreja de Cristo, tentarmos ajudar aqueles que estão indo em direção do abismo. Na carta de Apocalipse, do Apocalipse capítulo 3, de 10 a 13, Jesus fala: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é que nós vamos atuar e agir nesse contexto de crise, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial? Crise ecológica, aquecimento global, guerras em várias partes do mundo, em vários países, crise humanitária em países nossos, vizinhos nossos, desemprego no Brasil, incêndios cada dia crescendo, aumentando em todo o país, mas não só no Brasil. Outros países estão sofrendo incêndios preocupantes de níveis incontroláveis. Já ouviram falar de pragas de gafanhotos que já tem acontecido em algumas nações, em alguns países, na Ásia, na África, e o Brasil não é uma exceção. A Covid-19 veio apenas para agravar ainda mais o caos humano, E a igreja de Cristo, como está se comportando em meio a estas crises, a esse contexto tenebroso, preocupante? Como a igreja de Cristo tem reagido a essas crises? Ela tem sido resposta às crises ou ela tem sido apenas parte delas? Já há algum tempo, os estudiosos vêm apontando diversas crises enfrentadas pela igreja. Olha, irmãos, isso é preocupante.
Nós temos aí alguns movimentos que surgiram para tentarem prejudicar ou arrefecer a marcha da igreja, o avanço da igreja aqui no mundo. A teologia da prosperidade, a hermenêutica marxista, liberalismo teológico e prático, o neojudaísmo que está crescendo de uma forma assombrosa, ondas de ineditismos provindos da outra América, crentes desigrejados. Irmãos, está crescendo esse grupo, esse movimento em nosso país. Pessoas, e agora, principalmente depois da pandemia, muitos já não querem mais saber de igrejas, ou igrejas voltadas para nichos específicos, ou seja, dividindo a igreja em grupinhos, né? Em células, e com isso a igreja vai perdendo as suas características como igreja. Irmãos, nós como igreja de Cristo, como crentes, nós temos que estar preocupados e perder o sono por causa disso. Perder o sono no sentido de estarmos preocupados e de clamarmos a Deus, para que nós não sejamos as próximas vítimas, para que nós não venhamos a ser alvos dessa bancarrota, desse fracasso que está acontecendo em muitas partes do Brasil e do mundo. Nós precisamos, como igreja, em tempos de crises, nós precisamos mostrar para os que estão em crises que há soluções para essas crises, e a solução é Jesus Cristo. Mas eu tenho que viver esse evangelho, eu tenho que viver Cristo. Não é só estar na igreja 2, 3 vezes na semana, não. Isso é importante, mas eu tenho que ser igreja 24 horas por dia. Aonde eu estiver, eu estou ali, sendo uma testemunha, sendo um instrumento que Deus quer usar para mudar, para influenciar as pessoas. Que Deus os abençoe. Amém. Muito bem, vamos cantar o hino 450, igreja alerta. Abre os olhos, igreja. Cuidado, enquanto você dorme, o diabo, ele é um espírito, ele não tem sono. Enquanto você dorme, ele está agindo. Né? Igreja alerta. Quarta-feira, o nosso culto de oração, às 19 horas, das 19 às 20 horas. Escola Bíblica Dominical, das 9 às 10h30. E o nosso culto divino, culto de pregação, das 19 às 20h15, 20h20, como está agora o nosso horário, né? Vamos cantar então com alegria. Eu gostaria de orar por você, se você deseja ser um crente, né, que quer marcar presença, que quer ser uma bênção. Quando nós cantamos esse hino, se quiser vir à frente para eu orar por você, fique à vontade. A salvação a proclamar com a palavra.
despedir, irmão. Sim, irmã. Terça-feira Não vai haver reunião de oração, porque oração das mulheres, tá? Terça-feira, irmão Marcos vai nos despedir com uma palavra de oração. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos alimentou, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui nesta noite com os corações agradecidos, ouvindo, nos alimentando para termos força para cumprir mais uma semana de trabalho e como foi pregado. Que nós possamos ser luz por onde nós andarmos e por onde nós trabalharmos, estudarmos, ou estivermos em qualquer lugar. Que nós podemos levar sempre o Seu Evangelho à nossa frente, Pai, porque o Senhor é a nossa força. Muitíssimo obrigado pelo prazer, pelo privilégio de conhecer esses irmãos. O Senhor abençoe a cada um deles. Leve a cada um deles de volta para as suas casas, debaixo da tua proteção. Muitíssimo obrigado, Pai. Eu oro agradecido no nome santo de Jesus, pedindo perdão dos meus pecados e dos meus erros. Amém. Amém. Nossa divisa. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Os irmãos não saiam sem falar com os nossos visitantes.